Elas surgiram com as redes sociais e diziam, né, o que diziam, achavam e principalmente o que consumiam, atraíam milhares de seguidores. Ganharam primeiro o nome de blogueiras, depois influenciadoras digitais. Estavam em festas, eventos, programas de entrevistas falando sobre dicas de beleza, viagens, vida, boa alimentação, figurinos adequados. Mas eis que chega o corona e o isolamento social com novos protocolos de convivência. Festas, compras, consumo desenfreado foram postos em modo de espera. Algumas influenciadoras conseguiram, sim, se adaptar aos novos tempos. Outras derraparam feio na espuma da alegria e foram canceladas depois de insultarem seguidores em festinhas animadas, isso em plena pandemia. Para algumas publicações, como o New York Times e a Marie Claire América Latina, o tempo das influenciadoras acabou, pelo menos na maneira como se apresentaram até agora. Afinal, o que dizer para milhões de seguidores? Bom, ela tem. A cantora Manu Gavassi usa muito bem a sua rede digital. Ela deixou, por exemplo, gravada uma centena de vídeos para serem baixados durante a sua temporada no BBB. E deixou uma marca no programa por conta disso. Bom, Manu, a gente já fez a matemática mais cedo na chamada, né? São 15 milhões e meio de seguidores só no Instagram. Sim. Como é que você encara, então, a responsabilidade de falar para tanta gente e desse tanto de gente, muita gente jovem? Sim, então, na verdade, eu sempre encarei isso como uma responsabilidade e sempre tive um olhar muito consciente com isso, mesmo antes, quando a minha plataforma era menor. Eu acho que o Big Brother, ele expandiu muito essa plataforma e o que aconteceu comigo também, pessoalmente, foi sair de um confinamento, que era uma parada que eu nunca mais vou viver igual na vida, nem se eu quiser muito, é impossível você ficar 3 meses completamente desconectado e sem ter informações do mundo, sem ter contato com as pessoas que você ama, sem poder escolher o tipo de entretenimento que você tem, sem poder escolher a música que você ouve. Então eu saí disso para uma realidade que eu não esperava, que é o meio de uma pandemia, uma mudança aí mundial. Então foi muito louco esse novo olhar. Eu sempre soube que eu teria que ser responsável, eu sempre fui. Mas qual que era o meu lugar agora nesse mundo completamente novo? Eu deixei um monte de vídeo engraçadinho. E agora? O que faz sentido? Qual que é a minha responsabilidade? O que as pessoas estão sentindo? Eu precisei de um tempo para entender isso, assim. Eu fiquei 3 dias, assim, que eu saí da casa, muito mal, na verdade. E muito preocupada, até com aceitar algumas coisas, com entender qual que era o meu tempo de entender o que estava acontecendo para ter responsabilidade com a mensagem que eu passo. Tomei cuidado redobrado para aceitar marcas, publicidade, porque eu pensei, caraca, olha o que a gente está vivendo, como que eu vou falar comprem isso? Então, tudo tinha que ter um cuidado, assim, que eu tive muito pouco tempo para me adaptar, né? E já caí meio no olho do furacão, assim. Então, foi um período de rever muitas coisas que eu já vinha, né, revendo, mas foi um choque de realidade muito grande ter caído no meio disso do jeito que foi. Vem cá, quem é que você te influencia Total, nossa. nas redes sociais ou até nem nas redes sociais, mas fora das redes sociais? Quem são as suas grandes influências? Cara, eu gosto muito de grandes contadores de histórias. Eu acho que seja em qual for o meio, assim. A Greta Gerwig, é assim que fala o sobrenome da moça, né? Não quero errar. Ela começou como atriz e agora é roteirista, diretora e já foi indicada ao Oscar com, sei lá, só 34 anos de idade. Então, é uma pessoa que eu admiro muito porque é uma excelente contadora de histórias e tão nova, já tem esse tipo de oportunidade porque ela se arriscou e pegou para fazer. Eu gosto muito de compositoras que contam histórias, como a Lily Allen, que eu sempre admirei pela ironia perfeita que ela tem. Eu gosto muito de produções inglesas e eu adorava esse sarcasmo que ela usava nas letras. E eu lembro que muita gente aqui no Brasil falava assim, você tá com as referências erradas, porque ninguém entende sarcasmo aqui. Aqui você nunca vai poder fazer esse tipo de música. E isso me frustrava muito, assim, porque eu curto isso, eu curto essa coisa meio agridoce, sabe? E acho que tem a ver comigo, porque a minha voz é muito docinha, eu pareço mais nova do que eu sou, mas eu não tenho medo de me posicionar, de falar o que eu sinto, o que eu penso e de ser forte nas minhas opiniões. Então, eu admiro muito mulheres que têm esse
esse lugar de fala, assim, seja qual for o lugar, na música, na arte, nos filmes. Mas um dia, quando você estava no carro saindo da escola, que teu pai te deu um toque, e você era bem pequena, né? Você devia ter quantos anos? Uns 8, você falou, né? Você contou uma historinha aqui. Conta de novo. Cara, eu não sei se eu devia ter uns 12. 10 anos, eu não sei. Mas meu pai, que é radialista, trabalha na 89, a Rádio Rock. Zé Luiz, meu contemporâneo, maravilhoso, simpaticésimo, queridésimo. Zé Luiz, ele mesmo. Ele me entregou, eu tinha uns 10 anos, ele me entregou um álbum na mão e falou, meu pai sempre falou assim, que a gente não podia pedir presente no meio do ano, assim, que ele não ia dar, só em ocasiões especiais, mas que a gente sempre podia pedir CDs e livros, isso era sempre liberado. E daí, assim que eu cheguei da escola, ele me entregou, assim, ele tinha saído da rádio, ele me entregou o primeiro álbum da Pitty. Eu nem sei se era seu álbum mesmo, ou se era aquelas demos que mandavam pra rádio antes, sabe, só de singles. Sei. Eu nem lembro. E daí ele falou promo, você tem que assim, ouvir essa... Ele falou, você tem que ouvir essa garota é novinha, ela vai ser uma inspiração pra você na música, ela é compositora também, ela é da Bahia, e você tem que conhecer a Pitty. E eu nunca vou esquecer, assim. Eu sei o seu primeiro álbum de trás pra frente. Viagem. Muito louco. Nossa, que honra. Que linda. Que massa. E que bonita essa história, né? Eu fico emocionada, porque olha como os caminhos vão se cruzando, né? A gente... É muito massa hoje a gente poder estar aqui trocando ideias sobre, enfim, sobre todas essas coisas e sobre esses papéis. Eu achei massa um lance que você falou aí, nesse papo de influencer e tal. Eu acho que você colocou de um jeito que eu sinto muito também hoje em dia, que é tipo... eu acho que a gente precisa ressignificar o que significa essa história de influencer, né? Quer dizer, se há muito pouco tempo atrás, e porque as coisas mudam muito rápido com essa história de tecnologia, se há muito pouco tempo atrás a gente, como a Astrid abriu falando, tinha digamos assim, uma árvore genealógica ali, a blogueira, aí de repente a influencer, e agora a gente está tendo uma nova leva de pessoas, de garotas e de caras, enfim, que tem uma outra posição em relação a isso. Eu confesso que eu acho muito mais legal, Manu, porque particularmente, quando veio essa primeira geração, assim, eu me sentia meio... Eu não sabia muito bem, eu tinha um pé atrás, eu não vou mentir, porque... eu achava assim, cara, legal que essas pessoas estão tendo voz, mas ao mesmo tempo eu achava muito vazio, muito desprovido de conteúdo. E não porque eu acho que a gente tem que ser absolutamente cabeça o tempo todo. Eu acho que nós somos múltiplas. Eu acho, eu estava conversando com as meninas hoje, eu acho perfeitamente possível que pela manhã a gente fale sobre um hidratante maravilhoso que a gente experimentou e comente umas com as outras, e que de tarde a gente comente, sei lá, sobre um livro incrível que a gente leu. Eu acho que nada nos separa, não é? Acho que a gente não precisa se limitar. E eu acho que essa nova geração de influencers, digamos assim, tem essa consciência daí que você está falando, que eu acho muito mais legal, porque... cara, a gente precisa parar de dar visibilidade, consequentemente grana, para gente que tem um discurso vazio e desagregador. A gente viu há muito pouco tempo atrás pessoas que têm um monte de seguidores agindo de forma completamente irresponsável. E eu acho que nós, do lado de cá, enquanto público, enquanto audiência, o nosso follow, o nosso like é um ato político. Você está endossando e você está sendo mais um número que aquela pessoa vai usar para vender ou não a imagem dela. Quer dizer, então se aquela pessoa consegue contratos publicitários é através do tanto de seguidores que ela tem. Então eu particularmente me posiciono muito assim. Eu sigo pessoas que eu realmente endosso e admiro. Mas acho muito contemporâneo isso que você falou. Assim, acho que é uma mudança natural, assim, né? Ter esse viés um pouco mais... tipo, cara, não adianta só a imagem, sabe? É bacana, é legal, mas e aí, qual é o plano B? O que a gente vai fazer quando essa carinha bonita derreter, né? Me diga. Não, e aliás, isso tudo que você falou é muito legal e era muito um conflito que eu tinha antes até, né? Antes dessa super exposição que eu tive por conta do reality, era uma coisa que eu questionava, porque eu era nova, assim, eu sempre curti muito me expressar através da moda, logo marcas começaram a me procurar
Só que eu também sempre fui cantora e compositora, eu também sempre atuei. Só que eu fui colocada nessa categoria de, mas a Manu então é mais it girl, né? A Manu é mais influenciadora, é isso que ela tá fazendo mais agora. E isso me incomodava muito, porque primeiro me incomoda o título influenciador. Eu não quero influenciar ninguém a nada. Isso para mim parece que eu estou sendo oportunista, parece que eu estou influenciando alguém a comprar algo e é só isso. Eu não quero ser isso, eu não sou uma vitrine, eu não sou um cabide. Eu quero que as pessoas realmente pensem com as próprias cabeças e pensem junto comigo. Vamos trocar, é isso. Eu não quero criar um exército de pessoas que são influenciadas por mim, eu quero cabeças pensantes para trocar comigo. Então isso sempre me incomodou muito, assim. Eu relutei pra caramba para entrar nesse meio, para aceitar fazer alguns trabalhos. Eu, por muito tempo, me senti desconfortável, eu me sentia meio vazia de estar cedendo para isso, para uma coisa que eu não acreditava 100%, que eu não encontrava ali a minha voz. E o meu diferencial foi trazer a minha identidade para dentro disso, trazer a arte mesmo. Eu comecei a mudar um pouco, ressignificar o que era sucesso na minha cabeça. Era meio assim, não é mais números para mim, não é, porque se eu estiver fazendo algo que eu não acredito com muitos números, eu vou ter crise de pânico. Eu não vou conseguir sustentar aquilo, eu vou estar infeliz igual. Então, para mim, o sucesso tem a ver com realização pessoal. Tem a ver com eu fazer uma parada que eu me orgulho muito, que eu falo, caraca, isso é foda. E se tiver 5 pessoas ali assistindo, eu tô feliz pra caramba. São 5 pessoas que entenderam a minha mensagem. Então, eu tive que passar por toda essa desconstrução para começar a arriscar um pouquinho mais e pensar, quer saber? Não tô nem aí pra números. Se as pessoas me falarem que eu sou flop, que é uma linguagem na internet que me irrita bastante. Flop geralmente são coisas com Sim, a mim também. Geralmente muito bom ouvir. É muito bom ouvir a Manu falando assim, porque ela é uma artista, como você falou, né, Astrid? Tem um público muito jovem e a gente tem muito essa cobrança de ter números exorbitantes, assim, o seu trabalho só vai ser relevado, só vai ser considerado um sucesso se no primeiro dia você já sair com 1 milhão de visualizações, senão é o flop. Essa palavra também me irrita bastante. Mas falando dessa coisa da influência, você falou também, Manu, uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a responsabilidade de você saber que aquela plataforma está dialogando com muita gente. Então, entender que as pessoas estão me seguindo porque eu sou legal. Não, eu tenho uma responsabilidade com esse público. A linguagem... Eu também não gosto muito dessa palavra influenciador, influenciadora, mas essa linguagem também, acho que tem muita coisa legal que pode ser usada a serviço de lutas. É uma comunicação muito legal, uma comunicação muito fácil, acessibilidade também. Você tem 15 milhões, tem muita gente que a gente tem ouvido e tem visto falar mais sobre política, fazer lives, o que eu acho muito legal, mas eu sou muito pé atrás, eu fico muito questionativa, tipo, por que só agora? E eu acho que a gente não tem que deixar essa pergunta morrer, é uma pergunta que a gente sempre tem que ter, acolhendo essas pessoas, porque é muito importante a gente ter esse alcance. Imagina, você que comunica com 15 milhões, mas você deve comunicar com muito mais pessoas, porque tem gente que até pode não te seguir, mas está vendo o que você está falando. Mas a gente está num momento em que é muito conveniente se posicionar. E o posicionamento das próprias marcas tem mudado muito, né? A gente vê que as marcas estão mais inclusivas, querendo mais diversidade. Então eu fico sempre ali, sabe? Tem um ditado muito popular que fala que a gente tem que ficar com um olho no peixe, o outro no gato. Pois é, eu fico muito ali, com um olho no post, o outro na publi, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que está se oportunizando disso. E eu acho que é isso que a gente tem que ficar muito ligado. Acho que a quarentena trouxe pra gente também uma noção do que realmente importa. Eu acho que é por isso que quando a Astrid leu no início, ela fala muito de pessoas que estão perdendo a relevância, porque a gente está vendo quem realmente importa, quem realmente tem conteúdo. Eu estou aqui pensando, vocês começaram a falar influenciadores, realmente não é bom a gente... falar assim, eu sou influenciadora, mas nós somos influenciadores sim, gente. Concordo. Nós somos influenciadores, a gente tem um poder de convencimento, a gente, como a Manu e como todo mundo falou, a gente tem que ter responsabilidade por tudo que a gente posta, por tudo que a gente fala, por tudo que a gente propõe. E, claro, que a gente vai... O máximo, né, que a gente faz é se aproximar do que a gente acredita, da nossa verdade, né? Eu não posto nada, eu não coloco nada do que eu não acredito que não seja a minha verdade. E pensando nesses influenciadores, né, pegando o que a Gabi estava falando também,
Os influenciadores hoje, eu acredito que sejam aquelas pessoas que estejam pensando o mundo hoje. O que era relevante antes não é mais relevante agora. O que era relevante, entendeu? Então, assim, as pessoas... Eu fico tão feliz, por exemplo, quando eu vejo um filósofo, um professor como Cortella ter 4 milhões de seguidores. Eu fico tão feliz quando a gente vê que as pessoas realmente... A gente está vivendo... O mundo mudou radicalmente. Quem não entender esse mundo, quem não entender o que está acontecendo, essa mudança, vai sair do cenário. A gente não está mais interessado só... A gente não está mais interessado só na futilidade. Eu acho que a futilidade não vai sair de cena. Ela tem o seu lugar, como a Pitty falou no início. A gente fala assim do shampoo, do batom. A gente fala de um babyliss que a gente faz. Eu acho que os armários grifados não vão sair de cena, mas estão sendo questionados. O consumo está sendo questionado. A gente está se relacionando com isso de uma forma diferente. Então, eu acho que o interesse mudou. Eu acho que o foco mudou. E quem não entendeu isso não tem espaço.